Olá pessoal, boa tarde, quer dizer, bom dia, quase boa tarde, não é isso? Pois bem, meu nome é professor Jonathan, eu sou químico de formação, mas eu dou aula de biologia para o ensino médio, tá certo? Na escola do estado na qual trabalho aqui em Pernambuco. Então, dando continuidade ao que já havíamos falado sobre biologia, ciência e vida, tá? Onde eu falei sobre o que é vida, como alguns cientistas do século passado falavam ou pensavam a respeito da vida. Hoje vamos falar sobre características dos seres vivos. Nós todos sabemos que seres, sendo animados, vivos ou inanimados, possuem características intrínsecas, tá? Mas quais características são essas? Vamos ver agora no assunto de biologia, primeiro capítulo do livro, tá certo? O que é vida? Pois bem, primeira característica dos seres vivos, que é constante, tá? É com relação à sua composição química. É bem importante dizer isso aqui, porque todos nós, seres vivos, viemos, segundo a teoria da evolução, tá? Do Big Bang. E a partir daí, alguns materiais cósmicos entraram em contato com a atmosfera da Terra, transferindo aí material orgânico. E esse material orgânico foi desenvolvendo até chegar onde nós conhecemos hoje, que somos Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, tá? Então, ó, quais componentes químicos são esses que estão presentes em todos os seres vivos em comum? São eles, ó, segundo o livro, tá certo? Nitrogênio, oxigênio, enxofre, carbono, fósforo, são esses os componentes. E também existem outros, claro, magnésio, césio, todos os componentes da tabela periódica possuímos em quantidade de traços, mas temos lá na composição química, tá certo? Professor, mas será que alguns seres inanimados também possuem? Sim, possuem, tá certo? Principalmente os minerais. Eles possuem também componentes químicos que vão dar características a eles, inclusive a sua rede cristalina, tá certo? Mas isso é assunto para química e para outro conteúdo e para outro momento. Vamos focar no que estamos falando aqui agora, tá certo? Então, ó, como composição química, é muito importante porque nós podemos caracterizar um certo ser vivo, tá certo? Podemos dizer se essa matéria ela está sujeita às mesmas leis naturais ou não, tá certo? É muito importante termos esse parâmetro. Também temos algumas composições interessantes com relação aos seres vivos. Isso eu digo na parte orgânica, tá certo? Falei da parte inorgânica, que é oxigênio, carbono, hidrogênio, enxofre, fósforo e por aí vai. Mas agora falando da composição orgânica, tá? Nós temos aí uma composição que é praticamente única dos seres vivos. Os seres não vivos, seres inanimados, não possuem características de composição orgânica. Tá? Então vamos lá. Quais são essas moléculas que constituem a vida dos seres vivos? Composição essa que significa dizer que é os glicídios, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, que são aqueles DNA e RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Ambos fazem parte aí do núcleo da sua célula, tá certo? Mas vamos detalhando mais à frente, tá? Então, ó, nós temos uma tabelinha aqui no livro que eu vou mostrar para vocês. Ó, essa tabelinha tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Essa tabelinha aqui, ela fala justamente sobre o tipo de elemento químico que se encontra na natureza, tá? O seu símbolo, tá? A ocorrência, ou seja, a porcentagem desse elemento químico na natureza e também com relação à espécie humana, comparando a espécie humana com uma bactéria, por exemplo, tá certo? Por que é importante sabermos isso? É importante porque nós podemos agora inferir qual elemento químico está em grande proporção no nosso universo, no caso da nossa atmosfera, tá? Mas, não obstante, deixaremos um pouquinho mais adiante. Então, ó, sabendo agora da composição química dos seres vivos e também da composição química das células desses seres vivos, nós podemos também falar da organização da matéria viva, tá certo? Então, ó, a organização da matéria viva é outra característica dos seres vivos, tá?
diferentemente de um vírus. O vírus não é um ser vivo, o vírus é um parasita, tá? E o vírus, por ser parasita, ele não possui célula. Ele é um tipo de espécie que se aproveita da nossa célula para poder sobreviver, tá certo? Então, ó, todo ser vivo ele vai apresentar um certo grau de organização, que pode ser muito elevado ou um pouco menos elevado, tá certo? Então, ó, os seres não vivos não possuem organização celular, tá? De forma alguma. O vírus é um grande exemplo disso, tá? Assim como os minerais e por aí vai, certo? Então, ó, a parte mais básica e estruturada de um ser vivo organizada é a célula. Tá? Podemos usar a célula como uma grande estrutura complexa, extremamente organizada, no qual nós vamos considerar ela como sendo a unidade básica da vida. Tá certo? Então, ó, uma célula ela pode ser entendida como um compartimento membranoso microscópico. Tá certo? Isso significa dizer o seguinte, que ele é preenchido por um material gelatinoso, que é o plasma, que está lá dentro, ali, ó, circulando por dentro da parede celular, que está ali envolvendo as mitocôndrias e por aí vai, tá certo? Mas não somente isso. É na célula que ocorrem principalmente as reações do metabolismo, as reações bioquímicas fundamentais à vida, tá certo? Então, ó, nós temos praticamente dois tipos básicos de célula. A célula eucariótica e a célula procariótica. Tá? A célula eucariótica é uma célula chamada mais organizada. Ela tem em seu interior inúmeros compartimentos bem estruturados e membranosos, tá certo? Que vão desempenhar várias características específicas aí. E também funções como digestão, transporte e armazenamento de substâncias e por aí vai. Já a célula procariótica ela é muito mais simples do que a eucariótica. É uma célula que não possui uma tamanha organização. Tá? Seu material genético está envolto lá na parede celular, está misturado no núcleo, está tudo desorganizado. Tá? A célula procariótica ela não há compartimento, tá certo? Nem estrutura membranosa, como acontece na célula eucariótica. É bom deixar isso bem frisado, certo? Ó, na célula eucariótica, o núcleo, onde está localizado aí o seu material genético, tá certo? Que aí vai dar base à formação dos seus genes. Nós possuímos esse tipo de célula, a célula eucariótica. Mas a célula procariótica, ela está presente em alguns seres, como por exemplo, bactérias, arqueobactérias e alguns animais, tá certo? Já os protozoários, fungos, algas, plantas e animais, como nós aqui, nós seres vivos, Homo sapiens sapiens, possuímos células eucarióticas, como eu já tinha falado antes. Então, ó, alguns biólogos não vão incluir o vírus entre os seres vivos. Isso porque eles não apresentam organização celular, entendeu? Então já são acelulares, tá certo? Segundo os biólogos, alguns deles, certo? Mas, ó, nós podemos dizer o seguinte, alguns seres vivos eles são constituídos por uma única célula. Isso é chamado unicelular. Outros são constituídos de várias e várias e várias células, que são chamados pluricelulares, tá certo? Ou multicelulares também, depende, tá? Outra característica importante de todos os seres vivos é considerando o seu metabolismo, tá certo? Então, ó, as células elas vão estar continuadamente trocando seus átomos e moléculas constantes entre si e entre também outras células, tá? Então, ó, a maioria das substâncias celulares elas são degradadas e são reconstruídas com o passar do tempo e também conforme você vai se alimentando. Por esse motivo, quem treina lá pesadão na academia com aqueles pesos exorbitantes, por que é importante você fazer uma alimentação antes de treinar e depois de treinar? Por quê? Antes de treinar, você precisa ter energia suficiente para aguentar um treino de alta intensidade. Você precisa se alimentar bem, grande quantidade de carboidratos e também beber bastante água e se hidratar bem. Aqui está o que eu achei na web. Já quem está se alimentando no pós-treino precisa bastante de proteínas. Por quê?
No momento que você está lá fazendo sua rosca direta ou seu supino lá empurrando o peso, você está rompendo microfibras do seu músculo. E nesse processo você precisa também repor proteínas, porque são as proteínas que vão fazer a ligação entre as miofibrilas do músculo. Tá? Se você não ingere proteína suficiente para poder fazer a reconstrução muscular, aquele seu músculo vai se degradando com o tempo. Então você perde peso, mas não é gordura. Você perdeu massa muscular. Por isso que você emagreceu. Tanto tem que falar aqui de composição também do ser humano, do corpo humano. Você possui gordura, músculo e também possui carboidrato para dar energia. A primeira fonte de energia que seu corpo vai puxar é o carboidrato. Tá? Vários e vários nutricionistas aí, nutrólogos, falam sobre isso. O carboidrato é a primeira fonte de energia que o seu corpo vai buscar para ter energia para poder se locomover. O segundo caso, mais energético, é a gordura. E por último, é o músculo. Se você não se alimenta direitinho, balanceando aí quantidade de gordura, lipídios no caso, né? E carboidratos, o seu músculo é quem vai sofrer. Porque você está perdendo massa muscular. Tá? Então, o seu metabolismo vai dizer muito sobre o seu porte físico até. Porque quem se alimenta bem e não pratica exercício físico vai ter o seu metabolismo reduzido. O seu corpo não vai gastar energia suficiente e você vai acabar aumentando a sua quantidade de célula adiposa. Certo? Diferentemente de quem se alimenta bem e faz vários tipos de exercícios físicos. Não só treinando na academia, correndo, ciclismo e por aí vai. Você aumenta o gasto energético, favorecendo agora o seu metabolismo trabalhar bem, tá certo? Então, o seu metabolismo ele vai dizer para você sobre o catabolismo e o anabolismo. O que é o catabolismo? O catabolismo se refere ao processo inverso do anabolismo, ou seja, são reações que degradam, tá certo? As suas moléculas, as suas substâncias complexas. Então, o tipo de catabolismo que eu falei agora é para quem está treinando na academia, pegando bastante peso, mas não se alimenta direito, e aí vai ter perda de massa muscular. Isso é o chamado catabolismo. Mas tem também anabolismo. O anabolismo se refere àquela pessoa que consegue produzir mais e mais substâncias complexas. Como eu falei para vocês aqui do catabolismo, que é a quebra dessas substâncias complexas, o anabolismo é o aumento delas, tá certo? Ou seja, o aumento muscular ele se dá pelo processo de anabolismo, tá bom? Deixando isso bem claro para vocês, tá? Então, nós podemos falar agora outro tipo de exemplo interessante sobre os seres vivos, que é a reação e movimento. Todos nós possuímos reações e movimentos, tá? Então, os animais em geral, se você observar seu gatinho, seu cachorrinho, ele vai ter um momento que ele vai perceber o que passa ao redor dele. Pode prestar atenção, seu cachorro está dormindo e você passa perto dele. Na mesma hora a orelha dele vai mexer. Porque ele sacou, ele percebeu que alguém passou ao lado dele. Ele percebeu isso. Então é uma reação ao seu movimento. Tá certo? A mesma coisa o seu gatinho. Seu gatinho está deitado e você lá de cima bate em alguma coisa. Seu gato vai ouvir na hora o que você fez. Tá? Então, isso é uma forma de reagir a diferentes tipos de estímulo. Tá certo? Esse tipo de reação ele envolve quase sempre, tá? É bom deixar bem claro, a realização de movimentos. Um exemplo interessante que vai ficar até marcado aqui. Você vai naquela rua escurinha, tá? Bem tarde da noite, umas 11h30 da noite, meia-noite. Vem você sozinho, ouvindo música no fone de ouvido. Numa rua bem esquisita, não passa ninguém. Aí, de repente, passa um cara na moto. Aí você desconfia, bate logo quem em você? O medo. O medo é um tipo de reação, tá certo? Ao estímulo de ser assaltado. Então você, por medo de ser assaltado, você já fica naquele nervosismo, naquela ansiedade de querer sair dali logo. Isso daí vamos falar daqui a pouquinho. O que causa esse tipo de reação, tá certo? Então, a fuga imediata ela é produzida justamente quando você percebe que vem um cara na moto de 11h30 da noite, meia-noite, e só tem você na rua. Você já imagina o pior, obviamente, tá? Então, isso daí é como se fosse uma busca pela sobrevivência. É natural do ser vivo, do ser humano ou do animal qualquer, tá certo? Qualquer animal que está lá, por exemplo, um antílope que está lá bebendo água no safari, e aí passa perto dele um leão ou um bando de leões, eu não sei.
o que vai acontecer é que na mesma hora que ele vê, a reação dele na imediata é correr. Porque ele quer proteger o que ele tem de melhor, que é a vida. Ele não quer morrer, ele não quer entregar a vida dele tão fácil assim. Entendeu? Então, ó, os seres microscópicos também possuem esse tipo de reação a condições ambientais. Então, protozoários, bactérias, eles também percebem certos estímulos ou certas condições ambientais. Por exemplo, se você está lá no laboratório de microbiologia e quer produzir uma colônia de bactérias, quer aumentar essa colônia, você precisa dar alimentação específica para aquela colônia se alimentar e crescer. Ela cresce em um certo momento, mas se você não der nutriente suficiente, ela vai morrer. Tá certo? Então, a variação de pH, às vezes, pode matar uma colônia de bactéria. Às vezes, a quantidade de carboidrato não foi suficiente, essa colônia de bactéria vai morrer também. Então, eles percebem variações bruscas de ambiente. Tá certo? Então, ó, outro estímulo interessante que pertence a todos os seres vivos é com relação ao crescimento e sua reprodução. Tá? Deixar isso bem claro aqui. O que quer dizer o crescimento? Todos nós crescemos. Você que está assistindo minha aula, possivelmente deve ter entre 14 e 16 anos. Tá? Então, você já nasceu, você não nasceu nesse tamanho. Você nasceu bem pequenininho, cerca de máximo 30 centímetros. Então, nesse processo, você foi se alimentando, se alimentando, se alimentando e cada vez mais crescendo. O crescimento é favorecido por todos os seres vivos, seja ele um cachorro ou seja você um ser humano. Tá? Por que você cresce? Além da alimentação, há também o descanso das células. Quando você é bebê, as suas células estão em constante crescimento, mas não é crescimento de proliferação, é crescimento de tamanho mesmo, a sua célula é muito grande. Com o passar do tempo, as velocidades das reações vai diminuindo também, e aí sua célula vai diminuir de tamanho e vai aumentar a proliferação dela. Ela vai crescer agora se multiplicando e não mais crescendo em escala, tá certo? Então, ó, todos os seres vivos, se você for comparar, têm o crescimento natural associado a ele, mas os seres não vivos não possuem. Por exemplo, um mineral. O mineral ele vai crescer, mas ele não vai crescer por aumento de célula. Ele vai crescer por aglutinação das suas moléculas. As moléculas vão se aglutinando até formar um complexo grandão. Tá? Isso é o tipo de mineral. Mas você não vê o crescimento dele constante como um ser vivo. Tá? Então, ó, já partindo agora para a reprodução, você percebe que todos os seres vivos possuem de forma intrínseca a sua reprodução, que pode ser de tipo sexuada ou assexuada. Tá certo? É bom deixar isso também claro. O que quer dizer a reprodução assexuada? A assexuada é o tipo de reprodução que um novo ser vai surgir a partir de uma célula ou de um grupo de células, tá? Que está produzido por um único ser parental. O que isso quer dizer aqui? Por exemplo, um único ser possui os dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, o espermatozoide e o óvulo. Então, esse único ser, vai se autorreproduzir, tá certo? Ele se autorreproduz, é a chamada reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada vai levar em consideração dois indivíduos, tá? Que possuem distintamente os gametas, tanto masculino quanto feminino. E ao unir, tá, no ato sexual, vai haver agora a reprodução e aparecimento da vida, certo? Então, ó, possuem também a chamada autofecundação e a fecundação cruzada. O que vem a ser autofecundação? A autofecundação é quando os gametas se unem, tá certo? Então, ó, temos aí, se os gametas se unirem do mesmo ser parental, nós temos a autofecundação, o que ocorre quando falamos de reprodução assexuada. Já a fecundação cruzada acontece no tipo de reprodução sexuada. Tá? Quando há a reprodução sexuada, nós temos a formação do zigoto, tá? Que é a união da célula masculina e da célula feminina. Depois nós temos o crescimento desse zigoto, passando a ter várias e várias fases embrionárias. Tá? Então nós temos aí a fecundação, que é quando os gametas se unem, a autofecundação, quando esses gametas se unem por um único ser parental,
E a fecundação cruzada, quando dois indivíduos parentais possuem aí a cópula e aí fecundam o óvulo, tá certo? Então, ó, falamos agora também sobre reprodução, crescimento e reprodução, que é um tipo de característica dos seres vivos, reação e movimento, que é outro tipo de característica dos seres vivos. Falamos também do metabolismo e da organização da matéria viva, além da composição química. Vamos partir agora para outro tipo de características comuns aos seres vivos, que é a chamada hereditariedade. Alguém já ouviu falar sobre isso com toda certeza. Tocando em miúdos com vocês aqui. O que significa hereditariedade? Hereditariedade lembra o que a gente chama de hereditário, obviamente falando, né, professor? Então, ó, o que significa ser hereditário? De forma grosseira, é algo que passa do pai para o filho. Então, podemos tratar agora na biologia sobre traços, tá? Tanto físicos como genético, que seu pai passou para você através dos seus gametas. No ato da reprodução, tá? Você recebeu tanto gameta da sua mãe quanto células do seu pai. Nesse processo da união, da formação do zigoto, você vai ter traços tanto de um quanto de outros. Então pode ser traço físico, no caso o fenótipo, ou pode ter traço também genético, o genótipo, tá certo? Coisas que estão dentro de você que você às vezes nem sabe que tem, mas estão lá, que fazem parte tanto do seu pai ou da sua mãe, tá certo? Ou pode ser também de um parente distante, mas por ter uma genética um pouco mais, digamos, dominante, ela pode se expressar na primeira filiação ou na segunda ou na terceira. Isso vai depender também do tipo de gene que certo indivíduo carrega, tá certo? Então, ó, nós temos agora, com relação à hereditariedade, falando sobre DNA e RNA. O que significa DNA? Falei para vocês. Ácido desoxirribonucleico e RNA, ácido ribonucleico. Ambos estão presentes como material genético, tá certo? Que é produzido através das bases nitrogenadas. Isso a gente vai ver em química, um pouquinho mais à frente em biologia. As bases nitrogenadas, que vão se combinar na célula para formar o seu DNA, a fita dupla hélice de DNA, tá certo? O RNA, mesma coisa. São bases nitrogenadas que vão se combinarem para poder formar o RNA, tá? Mas podemos também ter variabilidade genética, seleção natural e adaptação, e podemos ter também uma definição mais abrangente do que é vida, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, como o vídeo vai ficar muito extenso aqui, eu quero deixar pontuado para vocês algumas coisas que a gente acabou de falar aqui, como se fosse um apurado geral, uma revisão geral do que foi falado aqui no vídeo. Nós temos aí características que são intrínsecas a todos os seres vivos. Características essa que discrimina quem é ser vivo e quem não é ser vivo, tá? Deixar isso bem claro. Todos os seres vivos possuem, primeiro, composição química conhecida, tá? Pode ser essa composição química de forma inorgânica ou também pode ser de forma orgânica. De forma inorgânica, quais são? Fósforo, enxofre, nitrogênio, oxigênio, carbono e por aí vai. De forma orgânica, nós temos aí lipídios, proteínas, glicídios e ácidos nucleicos, tá? São os materiais orgânicos. Também temos como característica a organização celular da matéria viva, que pode ter aí, ó, a formação de uma célula que pode ser procariótica, aquela que não tem organização celular, e a célula eucariótica, que possui organização celular. Dentro da célula eucariótica, nós temos a formação do núcleo, tá? Que é onde vai estar seu material genético. Tá? Nós também falamos sobre células que possuem uma única célula, tá? Que são unicelulares, e possuem também características pluricelulares, que possuem muitas e muitas células. Falamos também sobre outra característica que é chamada de metabolismo, que diz respeito sobre o nosso gasto energético, tá certo? Que fala sobre o anabolismo, que é o crescimento das nossas células, e o catabolismo, que é a perda dessas células, tá? Falamos também sobre reação e movimento, que é outra característica dos seres vivos, tá? Crescimento e reprodução. Falamos aqui sobre reprodução sexuada e assexuada, autofecundação e fecundação cruzada, tá certo? Falamos também sobre variabilidade genética, seleção natural e adaptação,
e também sobre a vida como um todo. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido alguma coisa do que eu quis passar para vocês, tá? Lembrando, eu não sou biólogo, tá? Então, se eu cometi algum erro aqui, por favor, comentem aqui no vídeo e me corrijam, porque no próximo vídeo eu já melhoro, tá certo? Outra coisa, antes que venha alguém falar aqui sobre o meu jaleco, tá? Deixar bem claro para vocês. Jaleco não é peça de moda, tá? Eu estou usando em casa para deixar o vídeo um pouco mais com a tonalidade mais séria, mais científica. Mas eu tenho 3 tipos de jaleco. Eu tenho esse jaleco, que eu uso para atividades comuns no dia a dia, mas não uso fora de casa, nem da sala de aula, nem do laboratório. Tem um jaleco que eu uso para laboratório, fica exclusivo o uso para laboratório. E tem outro que eu uso quando vou dar aula, tá? Aula mais específica dentro da sala, que eu preciso chamar a atenção dos alunos para prestar atenção mais em mim e na ciência que eu estou passando. Mas sair no meio do trabalho com jaleco para profissional de saúde, estou falando aqui, não é legal, tá? Porque você vai estar expondo seu material de trabalho, seu jaleco, à fonte de bactérias externas, tá? Lembrando, jaleco não é peça de moda. Lembrando, é feio você usar isso fora do seu ambiente de trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula. Espero que a gente se veja daqui a pouquinho. Tchau, tchau.